Fátima, queria que você contasse um pouco para a gente, para o nosso site, para o nosso internauta, como foi essa experiência, como é que surgiu essa ideia, como é que foi a decisão de hoje Fátima Bernardes vai apresentar ao vivo o JN do Morro do Bumba? Olha, quando começou a chuva e começaram a surgir os mortos e a gente começou a ter uma noção maior da tragédia, já havia uma vontade. Só que ainda havia uma divisão entre as três cidades, entre o Rio, entre São Gonçalo e Niterói. Quer dizer, para onde ir? A gente queria estar mais perto do lugar que realmente estivesse mais atingido. Então, na terça e na quarta, era praticamente inviável a gente fazer essa escolha. Além de, na terça, a gente tem uma grande dificuldade de locomoção ainda na cidade, com muitas áreas alagadas. Quando de quarta para quinta aconteceu esse desmoronamento, era como se fosse um sinal realmente de que era para lá que a gente tinha que ir. Niterói realmente foi a cidade com o maior número de mortos, então não havia mais dúvida. Então, aqui, por toda a dramaticidade de um lixão ter sido habitado, por ele ter desmoronado sobre casas que não tinham nada a ver com o lixão, casas que estavam à beira da rua, construídas em áreas legais, por toda aquela dramaticidade, pelo número de mortos, que até agora a gente ainda não sabe de quanto vai ser, a gente tomou a decisão de ir para lá. Tantos anos de experiência, ainda, como é que você se sente numa cobertura como essa? Dá nervosismo, ansiedade? Não, é uma cobertura sempre muito mais tensa. Primeiro porque você está lidando com a emoção de todo mundo e com a sua própria, porque é impossível você chegar a um lugar como esse e você também não se envolver. Segundo, porque é muito difícil você chegar para aquelas pessoas que estão tão sofridas e ainda esperar que elas olhem para você e te respondam alguma coisa, que tenham essa compreensão. Então é sempre um pedido de desculpas que eu faço sempre, porque é óbvio que eu também não queria estar naquela situação, mas faz parte do meu trabalho. Então é sempre muito diferente a cada oportunidade. Dessa vez o que eu notei que me deixou muito impressionada é que, na verdade, sempre que tem acontece um acidente ou uma tragédia natural, acaba indo muito curioso para o lugar. E esses curiosos, muitas vezes, acabam se distraindo. Aí tem aquela rodinha que conversa e ri, tem o pessoal que dá tchau, às vezes, atrás da câmera. E o que eu percebi ali é que não havia isso, havia uma tristeza, uma dor, um foco tão grande naquele resgate que foi muito comovente. Como é que essas pessoas, os moradores do Morro do Bumba, provavelmente num dos piores, se não o pior momento da vida de cada uma daquelas pessoas, como é que eles te receberam lá, quando viram você chegando no local da tragédia? Olha, nem todos os moradores, alguns vizinhos, né? Acho que os moradores mesmos, eles estavam em abrigos, ou eles estavam em tendas da Defesa Civil, onde eu estive, conversando com pessoas que perderam parentes. Mas as pessoas que vivem ali em volta daquela comunidade, eles foram de uma atenção, perguntar se queria água, se queria um café, se não queria dar uma passadinha na casa deles. E além de tudo, que é muito interessante, é que elas percebem que é uma hora em que elas têm a chance de ter voz. Então elas se aproximam para falar do que está acontecendo, de como eles estão sendo negligenciados. A minha ida no final, no segundo dia que eu voltei, eu acabei indo para o tal do Morro do Céu, que é uma outra localidade, porque eles foram até lá, eles chamavam, olha, você tem que ir ali, olha, aqui pertinho, e a nossa situação é a mesma, a gente está vivendo do lado de um lixão e tem gente morando em cima. Então, as pessoas estão muito ávidas por contar a história delas e por tentar, de alguma forma, serem ouvidas, né? E mesmo numa situação como essa, eles se preocupam em oferecer água, oferecer abrigo, a solidariedade é muito grande. Muito grande. E guarda-chuva, e pessoas que guardaram um lugar para mim numa ladeira onde eu queria gravar um texto. As pessoas... Teve uma menina que se sentou num banquinho para guardar aquele lugar para eu falei, olha, não precisa ser o seu lugar. Não, mas você pode fazer aqui, depois eu ia sair dali mesmo. Então, sempre uma solidariedade muito grande. O que mais te surpreendeu? O que você pode contar que mais se destacou para você nessa cobertura? Olha, a dor generalizada, mas assim, o fato de eu ter encontrado uma criança, que se eu disser como é que ela veio parar perto de mim ou eu dela, foi assim, o nosso caminho se cruzou, chamada Laura Beatriz, que é o nome das minhas duas filhas. É assim, ela tinha acabado de falar com alguém que eu não me lembro direito quem, e ela teve uma crise de choro, abraçou um adulto, que agora eu sei que era a tia dela, perguntei o nome, a tia falou Laura Beatriz, aí quase quem caiu dura ali fui eu. Aí eu falei com ela, eu disse para ela que eu tinha duas filhas que se chamavam Laura e Beatriz e que eram gêmeas. Aí ela abriu um sorriso. E assim, é tão impressionante como a criança consegue ir da tristeza para um sorriso tão bonito. E eu só sabia que ela tinha sido a única sobrevivente, mas eu não sabia quem ela tinha perdido.
Então eu estava indo muito devagar para chegar a realmente entrevistá-la. E eu contei para ela do nome dela, se ela sabia o significado. Ela disse que não. Eu falei que Laura era uma vitoriosa e que Beatriz era aquela que traz amor. E aí ela também continuou rindo. Aí o nosso produtor, que é o Tíndaro, que é uma pessoa super sensível, viu que ela estava nervosinha, trouxe uma cadeira, ela se sentou, eu sentei embaixo. Então nós ficamos olhando uma para a outra no mesmo nível. E aí ela começou a conversar com uma naturalidade, com uma clareza, Espantosa, né? com um amadurecimento, sabe? A casa dela foi a primeira a cair. A casa dela foi aquela que caiu, os bombeiros tentaram, morreu a avó paterna, uma tia e 4 primos. E ela saiu, e ela conta como ela saiu, que ela nem sabe bem como, e logo depois caiu todo o resto, né? Então ela... mas ela falava com tanta vivacidade, com tanta clareza, que me impressionou. Ela dizia frases como, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho muito ainda para viver, eu vou ficar na casa da minha tia 15 dias, depois eu vou procurar um lugar para morar, com 8 anos. Eu fico na casa da minha tia, aquela que veio aqui. Ficar lá 2 semanas, depois vou procurar um lugar para eu ficar. Tem a avó materna e tem o pai, mas não morava com nenhum dos dois. E agora está sendo rearranjado. Então, certamente, essa menina, Laura Beatriz, para mim vai ser o marco dessa história. Você teve esse primeiro encontro com ela e voltou no dia seguinte para o reencontro. Como é que foi o reencontro? Ela já estava com o machucadinho mais cicatrizado um pouquinho. Algumas pessoas a reconheceram e ficaram muito impressionadas, assim como eu, porque eu só voltei porque todo mundo ficou muito impressionado. Eu tinha feito uma reportagem e eu tinha deixado aquela menina para o fim, primeiro porque eu realmente gravei depois de tudo, que eu já tinha mandado o meu material, mas realmente ela merecia estar separada por tudo que ela falava, né? E aí várias pessoas queriam conhecer melhor a história dela. Então no dia seguinte eu fui entender melhor a situação dela, conversar, ela foi nos mostrar onde era a casa, os amigos. E para mim foi muito bom reencontrá-la, ver que ela estava com a avó materna e que eles estão vendo agora como é que isso vai ficar. Suas filhas viram a reportagem, como é que elas reagiram a essa coincidência de nomes? Elas também ficaram muito impressionadas de ser assim, porque eu conheço uma ilustradora de livro infantil chamada Laura Beatriz. Quer dizer, conheço de ver livros, né? Não conheço pessoalmente. Mas era a única vez que eu tinha visto esses 2 nomes juntos. Porque Laura e Beatriz são 2 nomes que acho que nem precisam de complemento. Eles são 2 nomes, na minha opinião, muito fortes. Colocados juntos ali, né? Eu olho para o lado e tem aquela criança tão pequenininha, tão magrinha. E aí você começa a conversar e tá ela ali, né? Então eu fiquei muito... E as crianças também ficaram. Mãe, mas ela tinha o nosso nome, o mesmo nome. Como é que você encontrou ela? Eu não sei. Não sei. Era muita gente e ela chamava atenção, porque já estava de noite muito pequenininha. Aí alguém falou, ela foi a única, por trás dela, assim, ela foi a única sobrevivente da casa dela. Então eu não sabia nem como abordá-la, porque eu não sabia, na verdade, quem tinha morrido daquela casa, se era mãe, pai, irmão. É preciso muito tato, né, numa cobertura não dá para você chegar e enfiar um microfone, porque ela poderia se assustar, ela poderia... Eu não queria de nenhum jeito ser um incômodo para ela, né? E eu acho que felizmente não foi, a gente acabou se relacionando bem.